brinco assim, que o empreender, ele é uma montanha-russa, né? Quando você é picado pelo bichinho ali que... O presencial, ele vai exigir troca, vai exigir experiência. Tem que saber a hora de demitir o cliente. Não é só demitir o funcionário. O esperado, pelo menos, não trouxer resolver algum problema na sua vida, não faz sentido eu prestar o serviço. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Empreender, seu podcast de gestão estratégica. Hoje estou com um cara aqui, o Thiago, da Sebratec. Bem-vindo, Thiago. Vamos bater um papo hoje aí? Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite. Prazer enorme participar do podcast Além do Empreender. Legal, cara, legal. Para começar, você começou a falar aqui nos bastidores, mas eu quero ouvir agora com detalhe. Agora é hora, tá? Ouvir com detalhe um pouquinho da tua trajetória e da tua história. Você já falou que já foi empreendedor em diversas áreas, desde agropecuária, empresa de segurança. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Vamos lá. Então, a minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, nem podia fundar uma empresa na época, abri ela no nome da minha mãe e tal. E antes eu tinha sido estagiário numa empresa de monitoramento de alarme aqui em Ponta Grossa, uma empresa muito antiga, né? E eu tive essa ideia de levar essa tecnologia aí de monitoramento de alarme para Carambeí, que é a cidade onde eu moro, né? E com 17 anos abri lá, toquei durante um ano, mas chegou num ponto onde foi feito tudo sem planejamento, né? Então eu criei a empresa, chegou num ponto em que eu tinha clientes para me manter, mas não tinha clientes para contratar funcionário e tal, e fazer ela crescer, e acabei vendendo. Eu brinco que foi uma experiência muito boa, muito positiva, né? Mas eu fiquei ali um ano com a empresa, foi minha primeira empresa. Depois disso, a gente teve uma agropecuária em sociedade com a minha mãe, durante muitos anos, acho que foram uns 6 anos. E aí, em 2008, a gente abriu a Sebratec Tecnologia e Educação, que é a empresa que a gente trabalha hoje, né? Legal, legal. Me conta um pouquinho desses dois braços da Sebratec, que eu quero entender um pouco mais. Falou de tecnologia e educação. E educação. Vamos lá, vamos para a tecnologia primeiro. Conta aí. Tá. Então, ela começou na área da educação. Em 2008, a gente abriu uma empresa que ela dava curso, era uma escola de informática, ensinava as pessoas a utilizar o computador. Então, basicamente, essa era a função na época se chamava Sebraep, Centro Brasileiro de Ensino Profissionalizante. E ela começou, igual todas essas escolinhas pequenininhas de informática, dando cursos de secretariado, curso de informática e tal. E ela veio trabalhando dessa forma até a pandemia. Um pouco antes da pandemia, a gente começou a desenvolver uma plataforma de educação. Então, nessa plataforma é possível o professor entrar, o aluno entrar, tem aplicativo no celular e tal. E a gente toda a vida gostou muito da educação à distância, da tecnologia voltada para a educação, né? Então, a gente toda a vida trabalhou com isso, com tutoria, com cursos à distância e tal. E na pandemia, houve aquele boom da educação à distância, né? Porque, infelizmente, todas as faculdades que eram presencial, o pessoal estava acostumado a ir para aula e tal, elas tiveram que obrigatoriamente ir para o EAD. E a gente que já estava no EAD, a gente tinha um diferencial, a gente já estava acostumado. A gente está em casa, toda a vida trabalhando no EAD. E aí, as faculdades tradicionais do método presencial, elas tiveram que se adaptar àquilo. Então, se adaptar com plataforma, com tutoria, quais são as dificuldades do aluno quando ele está estudando no EAD, não é as mesmas do presencial, né? Como que você atende, como que o professor... Vocês sabem aqui a questão de gravação, né? Se pegar um professor de sala de aula e colocar para gravar uma aula, não é a mesma coisa, né? E a gente já estava nesse mundo. Então, quando deu esse boom, a gente cresceu muito. A gente terceirizou plataforma para algumas empresas, algumas instituições de ensino usaram a nossa plataforma para ministrar as aulas durante esse período. A gente matriculou muito aluno a nível Brasil, então graduação, pós-graduação, a gente vendeu muito a nível Brasil. E nessa época a empresa estourou, né? A gente fala assim que existe um marco, a pandemia trouxe coisas ruins, mas para a empresa a gente teve essa evolução. Outra coisa que eu acredito é que as pessoas elas perderam um pouco do preconceito que tinham com o EAD na pandemia. O cara toda a vida estudou presencial, ali indo para a faculdade todo dia, e na pandemia ele teve que ir para o EAD. Se ele foi para uma instituição de qualidade que conseguiu atender ele, falou, cara, mas não é tão ruim. Eu consigo estudar a hora que eu quero, eu consigo mandar dúvida no WhatsApp do professor, se a faculdade oferecer isso. Então ele perdeu aquele preconceito, e depois disso o cara nunca mais voltou para a sala de aula. Conversei com um aluno na quinta-feira da semana passada, ele me falou, Thiago, na pandemia eu fui obrigado, fazia administração, fui obrigado pro EAD. E eu não volto mais. Ele falou, eu terminei minha graduação no EAD, eu fiz uma pós-graduação no EAD e vou fazer outra especialização no EAD. Eu não consigo mais ficar na sala de aula.
Então, acredito que foi um divisor de águas não para nossa empresa, mas para todas as faculdades, né? Tanto certeza. é que tem faculdade que tinha só o presencial e hoje tem as duas modalidades, né? Mudou muito, né? A pandemia, ela trouxe esse novo ar, fez com que as pessoas tivessem que tomar atitudes e mudanças de formato diferente. E eu vejo que o formato online ele é muito presente e o pessoal fala, não, mas passou. Eu falo, cara, não passou. Ele veio para ficar e só vai crescer. Ah, mas e aí o presencial vai morrer? Eu acho que não, mas eu entendo que o presencial ele tá mudando o formato. O que quiser mudar o formato no presencial? Ele vai parar de ser aquela coisa de você vai sentar e assistir uma aula só. O presencial ele vai exigir troca, vai exigir experiência, vai exigir talvez até uma mentoria, falar, viu, vamos fazer junto, deixa eu acompanhar como que você está fazendo, deixa eu ver como que é, deixa eu tirar dúvida. Então, assim, e óbvio, tem áreas que, obviamente, você não consegue no online fazer isso, tem áreas que você consegue, você está lá, abre uma sala, lá um Zoom, um Meet da vida, Sim. e você tira a dúvida. Mas tem coisas que você não consegue ver, acompanhar de verdade. Né? Então, são áreas que aí você começa a separar, de fato, o joio do trigo e falar, cara, e aí, o que é mais experiencial, o que não é? Ou então, o que não é experiencial, mas ele deveria ter um braço experiencial para quê? Para que você traga realmente valor agregado para aquele modelo de ensino. E claro, e grande parte, você sentar lá no modelo EAD ou online, enfim, isso vai trazer muito valor. Então, a gente sabe que hoje o modelo educacional no Brasil ele é mais fraco. A gente sabe como estrutura, né, governamental não adianta. Não vai falar isso. Claro que é. A gente sabe que não é. É que é fraco. E abre-se oportunidade demais para que a educação se faça. Por quem? Por quem já fez acontecer. Por quem é especialista. Para o cara que foi lá, bateu a cabeça, abriu empresa, fechou, abriu outra, daí conseguiu dar resultado. Falou, cara, agora eu sei como fazer. Eu sei como ensinar essa área de especialidade. Né? Então eu vejo que hoje está indo muito nessa linha. Né? E pensando nessa especialidade hoje, como que vocês veem a empresa de vocês hoje, Thiago? Então, ela está em crescimento contínuo, assim, tanto a área educacional quanto a área de tecnologia, né? Nesse meio de tempo, a gente ficou como representante de uma faculdade, que é a Faculdade Unina de Curitiba, e eu fui convidado a ser coordenador de polo deles, né? Nos cursos da área de segurança pública. Então, a minha formação é na área de marketing, mas me especializei depois em segurança pública, análise criminal, inteligência policial e penitenciária e tal. E fui puxando um pouco para essa área da segurança pública. Não por carreira, mas por formação, para conseguir dar um atendimento para os meus alunos, tirar as dúvidas deles, fazer a parte de tutoria. Nesse intervalo de tempo, um dos sócios da empresa, que inclusive é meu irmão, né, ele tinha uma transportadora. E surgiu a ideia de trabalhar na área de tecnologia voltada para o rastreamento veicular. Então, o que era SebraEP se transformou em Sebratec, que seria Centro Brasileiro de Tecnologia, né? A SebraEP continua existindo como cursos, mas a partir dali ele me trouxe as dores. Ele falou, cara, hoje a empresa de rastreamento eu tenho um problema com atendimento, eu tenho um problema com suporte técnico, eu tenho um problema com quando eu preciso de alguma coisa, é tudo muito engessado, é tudo muito robotizado. E ele falou, você toda a vida foi empreendedor e tal. E se a gente fizesse um investimento e abrisse uma empresa desses moldes, mas que atendesse todas essas dores? Que não tivesse um atendimento robotizado, que não tivesse isso. E eu brinco que quando a gente entrou na área de rastreamento, eu era totalmente leigo, eu não sabia o que era um rastreador, né? E a gente foi procurar o conhecimento, foi conversar com quem entendia, com as empresas gigantes. Hoje a gente tem a SOS Rastreamento, que é lá de Fortaleza, é uma das referências, né? Tem a Ceará GPS também, lá é muito forte essa questão do... E a gente fez um intercâmbio com eles aí em tempo integral, para conhecer tudo e tentar moldar isso. E a gente começou a trabalhar aí na tecnologia. Então, de 3 anos para cá, que foi quando a gente começou a atender, a empresa novamente ela teve um boom de crescimento. Tanto na área educacional, ela já vem se mantendo, como agora na área de tecnologia. Então, a gente abriu uma empresa, estruturou uma empresa que não tem atendimento robotizado. Hoje, se você ligar no 0800 ou mandar uma mensagem no WhatsApp da empresa, é uma pessoa que atende. E ela atende desde a entrada daquela demanda até a finalização. Então, eu não tenho um departamento financeiro, eu tenho uma pessoa responsável pelo financeiro.
O aluno mandou mensagem, aquele atendente vai pegar a sua demanda, vai resolver com o nosso financeiro e vai finalizar o seu atendimento. Não tem transferência de atendimento. Ah, não, Ale, é boleto, vou te transferir, você fica ali 2, 3 dias esperando, ou tem que mandar por e-mail. Não, é tudo muito prático. A gente entendeu que essa praticidade é o que as pessoas querem, né? A tecnologia é legal, eu amo tecnologia, desde pequeno. Mas para alguns momentos o robô não cabe. Quando o cara tem um carro roubado, não cabe um robô para atender ele. Não cabe um para falar com o suporte digite 1, para falar com um atendente digite 2, não cabe. O cara quer ligar, ele quer que alguém atenda, dizer, ó, tô aqui para te ajudar. O que você precisa nesse momento? Ah, vamos acionar a polícia? Você está precisando de alguma coisa? Está todo mundo bem? Então esse suporte não pode ser robotizado. O cara tá no momento de emoção dele, não é verdade? Exatamente. Nesse momento não cabe robô. Não tem como. É uma humanização total. Humanização total. Tanto é que uma das publicidades da nossa marca a gente tem uma arte lá que diz aqui não tem robô. Então aqui não tem robô, ninguém atende por robô. Se você mandar mensagem na nossa empresa 3 horas da manhã, alguém vai atender e é uma pessoa. Sim. Ela vai se identificar, aqui é fulano de tal e eu tô aqui para te ajudar. E não é dizer que é bom ou ruim o robô, quer dizer que a gente tem que olhar para o modelo de negócio e para o formato. Poxa, o modelo de negócio de vocês precisa ser alguém, de fato, falar assim, olá, senhor Thiago, tudo bem? Vamos lá que eu vou te ajudar, o que aconteceu? Então, deixa que tá tudo calmo, respira, eu vou te ajudar. Então, acho que é esse momento de entender qual que é a demanda de mercado e o que vocês estão fazendo. Você falou lá no começo, né? Poxa, a gente está olhando as dores do mercado e resolvendo. Exatamente. E a gente já trazia isso na educação. A gente toda a vida teve tutoria por WhatsApp. Hoje é um diferencial para as instituições ensinar. A gente dá tutoria por WhatsApp. Você compra um curso online, quando você tem dúvida, você tem que mandar um e-mail. É o normal do mercado. E a gente toda a vida teve o WhatsApp de professor. Então, se você está com dúvida no teu curso, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e o teu professor daquele curso vai responder. Então, é aquela praticidade. Poxa, eu estou falando com o meu amigo. E o professor normalmente responde por áudio. A gente identificou que o professor respondendo por áudio tira a impressão de robô. Então, você mandou uma dúvida do curso. Oi, Alan, tudo bem? Aqui é o professor tal, vou te ajudar aqui com isso. Você vai fazer isso e isso. Grava ali um tutorialzinho da tela do computador para ver como que tem que resolver. Então, a gente identificou que a pessoa, independente, em determinado momento, ela não quer falar com o robô. E ela não quer mandar e-mail. A gente utiliza e-mail para formalizar as coisas, né? Tipo, manda para mim, eu quero fazer uma declaração de tal coisa. Manda para mim por e-mail para formalizar o seu pedido. Mas esse atendimento é humano, é uma pessoa. Legal. Né? Na área do rastreamento, a gente tinha outros problemas, né? A parte técnica. Poxa, eu preciso de um técnico para fazer uma substituição e tal. As empresas, as gigantes do mercado que atendem, que é a região de Ponta Grossa, é uma semana de agendamento. Então, a gente investiu num corpo técnico de qualidade para o cliente reclamar ontem que teve um problema e que precisa substituir um veículo, trocar o rastreador de um carro para outro. Hoje de manhã a gente está fazendo o agendamento e até a parte da tarde está fazendo a troca. 24 horas aí. É essa agilidade, né? O técnico tem que estar à disposição. Lógico que vai ter situações, a gente atende, às vezes, frota que o caminhão tá lá na Bahia. Aí eu vou ter que achar um prestador, lá não é tão rápido assim. Mas dentro da nossa área de atuação, onde a gente tem as bases próprias, tem que ser ágil, né? Uhum. E quando isso formaliza, a gente formatou num formato tão legal aqui na região de Ponta Grossa. Nossa base é Carambeí, mas atende a região dos Campos Gerais inteira, né? A gente tem um escritório aqui em Ponta Grossa, e quando a gente formatou isso aqui, a gente começou a implantar em cidades vizinhas. Hoje a gente tem uma base em Ortigueira e Telêmaco Borba, que é uma base gigante nossa, atende muita área florestal. A gente tem uma base em Curitiba, que era um sonho nosso ter uma base na capital do estado, então a gente abriu uma base em Curitiba. E agora, por um cliente nosso da região do Vale do Ribeira, em São Paulo, ele já era cliente daqui, ele falou, cara, eu preciso ter algo parecido com isso aqui para me atender, que as empresas que estão aqui não atendem com essa qualidade. E a gente, atendendo esse pedido dele, formatou uma base lá com equipe de técnico, equipe comercial e tal, e inaugurou na última semana. Então, hoje a gente tem as bases para fazer um atendimento. A gente atende o Brasil todo, mas nessas bases a gente tem tudo próprio, vendedor próprio, técnico próprio, né? É isso que eu ia perguntar até, para ficar bem claro. A base não é franqueamento, a base são pontos de atendimento da própria Sebratec, é isso? Exatamente. Hoje a gente não trabalha na franquia. Por que eu tenho um certo receio de franquia? Quando a gente entrou no rastreamento, a gente começou sendo franqueado. E a gente percebeu que, primeiro, fica muito engessado. E eu acho que nessa área de segurança a gente perde o controle. Porque uma franquia, ela visa lucro. Então eu vou colocar no mercado uma franquia
E independente de quem for a pessoa que quiser ser franqueado, se chegar no valor tal da franquia e tal, eu vou fazer uma franquia para ele, eu vou abrir uma franquia para ele. E todas as ações que ele tomar lá naquela cidade vai refletir na marca. Então, se ele fizer um trabalho legal, ótimo, vai refletir na marca. Mas se ele fizer um trabalho ruim, vai refletir na marca. E eu perco, enquanto empresa, esse controle. Então, a gente preferiu trabalhar nesses modelos de base próprias, né? Então, em Ortigueira, um exemplo, tem um vendedor e um técnico, né? E a pronta resposta que é quando dá tudo errado, quando roubaram o carro, alguém que vai até o local, dar o suporte para o cliente, encaminhar ele para uma delegacia de polícia, tentar buscar a localização desse veículo junto com as autoridades, né? Então, essas bases, a gente consegue ter um controle melhor delas, né? E eu consigo ter o controle da marca. Cara, tô com um problema em São Paulo. Tá, eu consigo ligar para o cliente e saber, cara, o que aconteceu? Eu consigo resolver teu problema. Eu sou responsável pelo equipamento que está aí, pela plataforma que está aí, pelos funcionários que estão aí. Então, eu consigo resolver. Eu tenho um certo receio de criar problemas que não estejam no meu controle resolver aquilo. Então, eu sou muito criterioso com isso. E por se tratar de segurança, a gente brinca, assim, a nossa plataforma é muito estável, a de rastreamento. Em 3 anos, a gente teve uma queda, que ficou em torno de 1h30. E daí, nessa uma queda, teve um cliente que falou, poxa, mas vocês não podem cair e tal. E de passar o atendimento, falei, olha, senhor, o site da Polícia Federal cai. O site dos bancos cai. A Receita Federal foi invadida no ano passado por hacker. Então não existe nada que não possa cair. Pode cair. É tecnologia, a gente está sujeito a isso, né? A ideia é ter redundância para quando cair um assumir outro, fazer o máximo de ações, né? Para que isso não ocorra, que tenha uma resposta rápida e que resolva o problema. Mas tem coisas que não tem como prever. Então eu gosto de estar em minhas mãos o controle para quando dá um problema. Aconteceu tal coisa, eu consigo deslocar uma equipe, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Quando eu tenho franquia, numa dessas eu vou ter um franqueado que vai querer economizar numa recuperação. Poxa, hoje um veículo roubado, a gente mobiliza o que a gente tem. A gente vai sair com equipe de pronta respostas, a gente vai buscar parceiros nas cidades para tentar buscar esse veículo. Então a gente não economiza esforços para recuperar aquele bem. E quando eu tenho um terceirizado, o meu medo é que ele economize esses esforços e eu não consiga recuperar. A gente está em 3 anos com 100% dos casos de roubo ou furto recuperados. Inclusive em caminhões. Quem trabalha aí com logística de veículos pesados sabe que a chance de recuperar veículo pesado é mínima. Ele baixa aí dos 30%. E a gente tem, nesses 3 anos, 4 casos de veículo pesado recuperado. Então, é um conjunto. Ótimo resultado aí. Até eu ia perguntar isso. Vocês, olhando o share, né, de vocês hoje, a maior parte é veículo pesado? Como que funciona isso? Então, no início era muito veículo leve. É o carro... O Alan, um exemplo do nosso nicho de mercado. O Alan tinha o seguro do veículo e na renovação ficou alto. Com a inflação e tal, estourou o valor do orçamento que o Alan tinha. Ele vai colocar um rastreador e vai deixar de colocar no seguro. Seria uma opção para ele. E a gente tinha muito isso. Vários clientes com 2 carros rastreados. De um tempo para cá, a gente assumiu o rastreamento de 2 seguradoras famosas do mercado. E essas 2 seguradoras tornam-se obrigatório o rastreador. Então, se você tiver um veículo com FIPE acima de 50 mil reais, é obrigatório a colocação no rastreador, e esse rastreador é da nossa empresa. Então, isso aumentou ainda mais, inflou a nossa base de veículos leves. E de 1 ano e meio para cá, muito caminhão. Por que aumentou o caminhão? A gente tinha alguns, mas por conta do resultado que a gente teve nas recuperações, a gente teve uma grande demanda de caminhões. A gente recuperou nesse mês que passou um caminhão carregado de cerveja. Foi roubado em Ponta Grossa e ele foi recuperado em torno de 1h30 após essa situação em Ponta Grossa, na cidade industrial em Curitiba. Não deu tempo de tomarem tudo? Não deu tempo de tomarem tudo. 1h30, frustrou o churrasco. Frustrou o churrasco dos ladrão, cara. Então, assim, e uma tecnologia totalmente nova. Na área de rastreamento tem muita coisa que a gente não fala abertamente. Sim. Tipo de equipamento, porque assim, a gente tem muita gente do mal também, claro, procurando conteúdo na internet e tal. Então, o local de instalação, o tipo de equipamento que usa. Mas esse equipamento que a gente utilizou aqui em Ponta Grossa, nesse caminhão, é um equipamento que é novo no mercado. Vai fazer 2 meses, 3 meses que tá aqui. A gente colocou em 20 veículos como teste, era um dos veículos teste. É um equipamento que é imune a bloqueador de sinal. Que azar das caras, né? Que azar. Que azar. Eles desligaram o rastreador do caminhão, usaram o bloqueador de sinal, tudo certinho. Mas esse único equipamento, que é um equipamento
um custo baixíssimo que estava escondido no veículo. Ele foi o responsável por 1 hora depois do furto aqui, ele comunicar, dar um pingzinho lá, tipo, eu tô aqui na cidade industrial, venham aqui. A gente mandou uma equipe lá. A nossa equipe não vai para prender ninguém, né? É uma coisa que a gente acha até legal, a gente posta ali os vídeos das recuperações. Primeira pergunta que alguém comenta lá, os haters assim, nossa, mas não prenderam ninguém? Tá, mas o rastreamento não prende ninguém. O rastreamento vai lá e fala assim, esse veículo tá aqui, né? Quem tem que prender são os órgãos oficiais do governo, né? Claro. As forças de segurança pública, tal, o qual a gente tem uma parceria gigantesca, nos atende muito bem, tanto na região quanto fora. A gente tem uma parceria muito boa com eles. Hoje eu não tenho nenhum caso de recuperação que não teve o apoio da Polícia Militar. Então é uma baita instituição que dá o apoio sempre. A Polícia Rodoviária Federal dá um baita apoio sempre. Legal. A gente não aciona em qualquer momento, a gente só aciona quando precisa, né? E você vai criando um vínculo de respeito com eles. Tem empresas de rastreamento que o rastreador perdeu o sinal, eles ligam para a Polícia Rodoviária. Então são 10 ligações no dia. Então quando a gente liga, fala, viu, meu amigo, eu tô com um problemão aqui. Eu tô com um veículo roubado, vai passar na sua região, tal. Eles vão dar todo o suporte, né? Que bom ter esse apoio, né? Precisa ter nela, porque assim, a gente depende deles, né? Depende de um bom relacionamento, de um bom convívio com eles. A gente tem a sorte de ter boa parte dos policiais militares da região como aluno da Sebrap Educacional. Eles fazem pós-graduação na área de segurança pública e eu sou o tutor. Então, normalmente, você vai atender a ocorrência, o policial que está lá atendendo já foi aluno ou é aluno. Então, você tem um bom relacionamento com o pessoal, né? Joia. Esse caminhão, igual eu estava te falando, ele é uma tecnologia nova que a gente implantou no mercado 2 meses atrás. Ela não depende de sinal de telefonia, ela não depende... Se você ligar um bloqueador de sinal e passar alguém próximo que tenha a mesma rede que ele utiliza no dispositivo, vai comunicar normal. E foi isso que foi o responsável. E a partir dessa recuperação, a gente já tem aí... Hoje a gente tem algumas empresas já com interesse em implantar essa nova tecnologia. Porque, assim... o valor que vai implantar é irrisório perto do resultado que tem, né? Então, a empresa de rastreamento nossa, eu brinco com um dos sócios que ela é, para a pessoa que está trabalhando, recebendo o trabalho, ela é um sonho, assim. A gente tem cliente que fala assim, cara, até agora eu não acredito que eu achei uma empresa que faça isso. Porque ele manda mensagem 3 horas da manhã e alguém atende. Ele precisa mudar de um caminhão para o outro, no dia seguinte a gente manda o técnico. Ele falou, cara, eu tenho 3 rastreadores no caminhão das 3 maiores empresas, eu só passo raiva. E com vocês é diferente. Então é uma realização. Tá em constante crescimento. Então a gente, com a base em São Paulo, esse mês que a gente está agora, foi o mês que teve o maior número de instalações desde a fundação da empresa. Então, que ano que vocês fundaram? 2000 e... Tem 3 anos. Cara, não vou saber de cabeça. 22? 22. Fevereiro de 2022. Nossa, recente. Bem recente. O rastreamento, né? Rastreamento, aham. A gente trabalhou 6 meses com modelo de franquia, não se adaptou, não funcionou. O mercado tinha rastreadores mais potentes e melhores e a gente não podia utilizar porque a franqueadora só tinha aquele modelo. Então esse foi o principal problema. A gente implantou em Ortigueira, os rastreadores não funcionaram na cidade porque era muito fraco. E a gente queria colocar um melhor e a franqueadora freou a gente. Falou, não, a gente não homologou esse equipamento. Aí chegou a necessidade de eu chamar o nosso sócio e falar assim, viu, a gente precisa desenvolver uma plataforma, desenvolver uma marca e criar isso do zero. É um trabalhão danado, né? Você fazer aplicativo para iPhone, aplicativo Android, Sim. plataforma. E você criar uma estrutura do zero. Então a gente contou com a ajuda do pessoal também lá de Fortaleza, que desenvolveu a plataforma, desenvolveu o aplicativo, tudo, e dá o suporte até hoje pra gente. E é muito legal, porque assim, hoje se você me trazer uma demanda, eu tenho uma frota e eu precisava dessa funcionalidade no aplicativo. Eu consigo abrir um chamado com o pessoal do desenvolvimento, em 2 semanas ele me fala, Tiago, tem como fazer ou não tem como fazer, e numa dessa você é meu cliente, ele tem ali 3, 4 placas com a gente, e eu crio uma funcionalidade no aplicativo para todo mundo com base na tua demanda. Então eu vou melhorando esse aplicativo constantemente, né? Muito bom. E eu vejo assim também, né, Thiago, o que acontece? A gente fica pensando a respeito de empresa que usa tecnologia tem que ter só galera nova e puff, aquela coisa, startup, aquela coisinha assim, cara. Daí pega, né? Porra, o Thiago, cara, empreendedor raiz, tecnologia aplicada na prática. Eu lembro que quando eu fiz a FGV, eu tive um professor, Vitor, o nome dele. Cara, o cara sensacional. Ele falou assim, o que vai dominar o mundo é logística. Ele falava assim, é logística. Por quê? Porque você vai usar tudo
com logística, ele falava assim. E aí ele falava de RFID, entre outras coisas, com relação à tecnologia mesmo. E o quanto a gente trabalha, de fato, as tecnologias hoje dentro das empresas. E eu vejo você contando todos os diferenciais, desde atendimento, a parte de tecnologia mesmo, visão da empresa de, poxa, a gente precisa estar centralizado, não centralização no sentido de eu não poder passar, mas centralização no sentido de manter um padrão mesmo da empresa e falar, peraí, eu prefiro ter base do que franquear. Eu prefiro ter gente aqui que seja da minha equipe, que eu possa ir lá e dar uma puxada de orelha se precisar, na verdade. Sim. Preciso trocar um aparelho se precisar, posso botar um aparelho melhor se precisar, né? E não ficar dependendo de questão de franqueamento. Não é o dinheiro que está direcionando, mas sim o serviço que vai entregar. O dinheiro vai ser resultado, obviamente, do serviço entregue, do que vocês estão fazendo hoje. Então, eu vejo muito isso. Então, a parte de tecnologia está totalmente ligada. A hora que você vê, você fala, poxa, mas uma startup? Fala, cara, não sei dizer se é startup, né? Mas se você quer colocar nessa caixa, tudo bem, né? Dá para chamar, né? Tranquilo. Entendeu? Tá tranquilo, né? Importante que a gente tem sistema, tem atualização rápida, atendedor e demanda de cliente, tem o melhor que tem no mercado hoje, tem os contratos e o que prova é o resultado, não é? É o resultado que você me contou aí todo, né? Todo esse resultado de grandes frotas, de atendimento, aí vamos lá, menos de 3 anos, em 3 anos, né? Tá alavancando tanto a empresa, realmente era uma demanda reprimida do mercado, então só tem a crescer e só tem a evoluir, não é mesmo? Exatamente, você falou um ponto ali que é tudo. O dinheiro não é tudo, né? Tanto eu quanto o meu sócio, quando a gente abriu a empresa de rastreamento, a gente estava financeiramente estabilizado, a gente não precisava dessa empresa para viver. Não é um negócio assim, tipo, essa minha empresa precisa dar certo. Quando a gente abriu a empresa de educação, era porque eu tinha saído do meu emprego e eu precisava daquilo para viver, eu precisava que aquilo desse certo. A empresa de rastreamento, ela surgiu numa época que tanto eu quanto ele, ele é funcionário público, né? Ele nunca foi empreendedor. Eu já tinha empresa na área de educação muito bem estabilizada. Então, o dinheiro da empresa de rastreamento não é tudo. Uma coisa que aconteceu essa semana, até vou compartilhar com você, muito engraçado. Toda a vida eu defendi nos treinamentos da empresa que a gente tem que saber a hora de demitir o cliente. Não é só demitir o funcionário, tem cliente que a gente precisa demitir. Faz parte da saúde psicológica dos funcionários, da gente enquanto empreendedor. E essa semana ocorreu algo muito parecido. O cliente entrou em contato com o nosso atendimento até desafio, entre em contato com o nosso atendimento e faça o teste. Cara, as meninas do suporte são extremamente educadas. Extremamente educadas. E isso a gente cobra deles. Se eu abrir um atendimento e falar, cara, aqui faltou um pouquinho de humanidade, você devia ter dado um bom dia melhor, o encerramento do atendimento, uma ótima semana, conte sempre conosco, a gente tem essa frase no final de todos os atendimentos, e não é robotizada, ela é assim, ó, Alan, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Só me chamar. No próximo atendimento, Alan, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, não é aquela mesma frase padrão do WhatsApp, né? E esse cliente, ele entrou em contato com a gente, falou, poxa, veio na minha fatura R$80 da troca de um rastreador que foi feito lá em Foz do Iguaçu. Como assim vocês vão me cobrar esses R$80? Aí a atendente, com toda a educação, o senhor instalou esse veículo essa semana e pediu para trocar, a gente teve que acionar um técnico terceirizado e tal, tá previsto em contrato, a gente não tem como ficar fazendo essas substituições, né? Na verdade, a gente só lhe repassou esse custo, porque o custo em contrato é maior e tal. Ele perdeu a linha com a atendente, mas xingou do que você imaginar no telefone. Porque é uma vergonha, eu tenho uma frota com 10 veículos com vocês, e vocês me cobrarem isso, tal, vocês estão passando fome e tal, nesse patamar de atendimento. E nesse dia eu fui pro escritório e ela falou, poxa, tô com um problema com o cliente tal aqui, veja aqui. Eu falei, daqui que eu vou resolver esse problema. Porque era um cliente que já vinha com problemas recorrentes. Peguei o histórico de atendimento toda a vida, passou por uns 8 atendentes, todos os atendentes com aquela cordialidade, o padrão da empresa. Aí eu liguei para ele. Falei, fulano, tudo bem? Tô entrando em contato para resolver o seu problema hoje. Aí qual é o problema? Pois é, o problema que o senhor tá tendo com a empresa. O senhor falou que a empresa é ruim, que a empresa tá passando fome e tal, que a gente deve ter muito cliente para estar menosprezando o atendimento do senhor. Primeira coisa que eu quero falar pro senhor, aqui não tem diferença. Cliente de 1 carro e cliente de 100 carros é atendido da mesma forma, a gente não diferencia por quantidade de carro. Todo mundo é igual. Segundo problema, o senhor falou que o senhor tá de saco cheio com a empresa, que vai procurar outro e tal, e é a mesma ameaça que o senhor vem fazendo constantemente. Todos os atendimentos. Então, eu tô ligando hoje para te dar uma boa notícia. A gente tá cancelando seu contrato por inviabilidade técnica. A gente não tem como lhe atender mais.
Eu não tenho técnico nessa cidade que o senhor precisa. A nossa plataforma não está suprindo todas as necessidades. Falei, e outro, o senhor comentou que a gente está passando fome. Não tá, porque eu estou cancelando o seu contrato. Eu não quero nem receber sua mensalidade mais. Então, desse mês que o senhor ia pagar, não precisa pagar, eu estou cancelando. Mandei o contrato. Então, eu acho que é muito importante você saber a hora de demitir o cliente. Cara, a minha base de clientes é maravilhosa. Eu tenho clientes maravilhosos. Eu tenho exemplos aqui na cidade de transportadora com 100 veículos, né, na área de logística. E tem meu número particular, me liga, cara, precisava fazer isso, tal, me ajuda. Abençoado o cliente. Eu tenho cliente com uma plaquinha, uma senhorinha de idade, mora na vila aqui em Ponta Grossa. Esses dias a gente parou para almoçar no lugar lá. Eu tenho meu veículo rastreado dessa empresa do seu uniforme. Mas é muito bom, as meninas me atendem muito bem. Então não existe isso de empresa sem placa e uma placa. É o atendimento padrão para todo mundo. Mas eu acho que é muito importante entender quando está no momento de demitir o cliente. Cara, você está fazendo o teu melhor. Você está com a melhor plataforma, a melhor equipe, está tratando ele com toda a educação. E ele não está vendo esse diferencial, cara, não faz sentido você prestar serviço para ele. Vamos resolver o problema dele, vamos cancelar. Eu acho assim, as pessoas elas precisam entender, conseguir valorizar o teu serviço. Né? A partir do momento que o meu serviço não trouxer um resultado para você, o esperado pelo menos, não trouxer resolver algum problema na sua vida, não faz sentido eu prestar o serviço. Né? Eu brinco, tem um rapaz que entrou trabalhar faz anos já com a gente, desde o início da educação, ele era funcionário, e agora ele passou para a área de rastreamento e está junto, fazendo plantão e tal. E a gente recuperou, foi marcante. Bem no início a gente não tinha funcionário para fazer plantão, ficava eu e ele de plantão, né, no 0800. E roubaram um caminhão aqui em Ponta Grossa, um parceiraço, nosso cliente, tipo assim, do número de cadastro 1617, o 17º cliente. E roubaram esse caminhão aqui na região de Ponta Grossa e a gente recuperou com 17 minutos, eu e esse funcionário. Cara, foi a coisa mais gratificante que aconteceu na minha vida, foi quando esse cara chegou lá no local da recuperação e viu o caminhão dele. Ele falou, Thiago, esse caminhão tá financiado, cara. Ele tem, no mínimo, 25 parcelas para me pagar. Se eles levam esse caminhão, da onde que ia tirar dinheiro para pagar as parcelas? Porque eu trabalho com ele. Ele tinha um único caminhão. Então, eu olhei para esse parceiro nosso, que hoje trabalha gerente técnico, falei, cara, isso aqui valeu qualquer mensalidade. Você pegar um bem da pessoa que não tinha seguro, não tinha nada, e devolver pro cara e falar, cara, tentaram roubar, mas tá aqui. Então, ali fez todo sentido. E ali, eu já gostava da área de rastreamento, não era meu foco principal, mas ali despertou um amor que... A gente recuperou um Fiat Mobi essa semana, retrasado em Ponta Grossa, roubado próximo a Santa Casa ali, cara, com 20 minutos depois do acionamento. E era um motorista de aplicativo, não tinha seguro. Com 20 minutos a gente tava com o carro na mão. Olha, que legal. É muito legal. Consigo colocar na minha moto elétrica? Consegue. Agora eu pensando, Consegue. Falei, cara, não tem alarme, não tem seguro, porque é, né, elétrica. Mas dá pra colocar? Eu falei, olha que solução inteligente, né? A base do rastreamento é a seguinte. Até então a gente conseguia rastrear tudo que tivesse bateria. O rastreador ele funciona de 5 volts a 90 volts. Então um carro elétrico, uma moto elétrica ou uma chopeira. A gente tem um cliente que tem chopeira rastreada. Fica esperto, você que aluga chopeira, hein? Tem rastreador na chopeira, algumas. Dentro de um equipamento, de uma máquina de chopp, tem como colocar um dispositivo rastreador. A gente já instalou rastreador dentro de uma TV de 50 e poucas polegadas de um society que viviam roubando a TV. Foi instalado um equipamento rastreador lá dentro. Dentro de gerador. E com a tecnologia, ela vem avançando, hoje a gente consegue colocar rastreador até em algo que não tenha bateria. Então hoje a gente consegue rastrear uma bicicleta com uma bateria, com um rastreador, com uma bateria de 1 ano. Entendi. De duração. Né? Não é a mesma qualidade do rastreamento do veículo. Rastreamento do veículo é fantástico. Quem nunca teve acesso, quando vê a primeira vez, fica louco. Você liga o carro aqui, sai e fica acompanhando ele no aplicativo, a cada 30 segundos ele te dá a posição, a velocidade, o histórico por onde passou. É um negócio de outro mundo. O rastreador de uma bicicleta, por exemplo, algumas vezes no dia ele vai dar uma pontuação de onde ele está para economizar bateria. Né? Por isso que ele tem uma bateria de 1 ano. Isso, né, ele é muito inteligente. Pergunta, tua mulher sabe onde é que você tá, Thiago? Sempre. Sempre. Ela não tem o costume de usar o aplicativo, mas assim, volte e meia ela manda mensagem. Onde que você tá, amor? Eu falo, abre o aplicativo. Sabe o aplicativo? Abre o aplicativo, tá na tua mão. E sabe ela... Ó, mulherada, quem quiser ir saber onde que os caras estão, dá pra rastrear os caras, né? Coloca o rastreador, né? Coloca no tênis o cara. No tênis. Fala aí, ó. E a gente tem um problema sério lá. Como o rastreamento trabalha com dados, a gente tá abaixo da legislação da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Então a gente tem diversos golpes no atendimento, a mulher tentando descobrir do marido onde que ele tá.
O cara tem um carro rastreado pela seguradora. Aí o cara sai dar um perdido, a mulher liga, viu, precisava ver onde que o meu marido tá e tal. E não tem como passar essa informação. A não ser que o marido tenha deixado expressamente autorizado, né? Caraca. Assim, o primeiro mês de treinamento de quem vai trabalhar no nosso atendimento é doutrinar eles a essa segurança de dados. Então, para você ter acesso à tua senha do aplicativo, a gente vai fazer 200 confirmações com você. Documentação, carro, enfim. A partir do momento que o teu WhatsApp está cadastrado lá, tá tranquilo, né? Mas até a gente confirmar que o Alan é o Alan, não se passa nada. Não tem nada. Então eu brinco assim que as histórias são as mais impossíveis da vida. Já teve caso que falou que o marido não sabia onde tinha guardado o carro, e aí entrou em contato com o suporte, viu, precisava ver onde que tá aqui, não tô conseguindo abrir o aplicativo, como se tivesse tudo normal. Falei, tá, mas como assim não conseguiu abrir o aplicativo? É simples, só colocar teu login e senha. Não, mas eu esqueci. Falei, então manda uma mensagem no WhatsApp, no suporte da empresa, que eles vão te auxiliar. Mandou mensagem, não estava cadastrado. Aí no desenrolar da história, descobriu-se que o marido tinha saído na sexta-feira e não tinha voltado até no sábado. Nossa! E vai tentando. E daí depois ela abriu, ela falou, não, pois ele tá desaparecido e tal. Eu falei, mas por que a senhora já começou mentindo? A senhora já começou falando que ele não sabia onde tinha estacionado o carro. Agora ele desapareceu. A senhora tem que fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento, não é com a gente. A gente não pode passar essa informação, né? Então, a LGPD é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. E até um recado para quem nos assiste, né? O rastreamento veicular, ele é uma coisa muito... Você passa muita informação sem saber. Ah, não, só colocar um rastreador. Não é só colocar um rastreador. A partir daquele momento, a empresa que está te rastreando, ela tem acesso a tudo. Horário que você sai de casa, por onde você passa. Um empresário aí, horário que faz malote, horário que vai para o banco, né? Então, é muito importante saber quem está prestando esse serviço, né? Hoje, 100% da nossa equipe de atendimento é passado por um crivo minucioso na área de antecedentes, conhecer quem é e tal. A gente tem uma vantagem que as pessoas que têm acesso direto ao rastreamento são funcionários da época da educação. Então, a gente tem todos os funcionários com mais de 6 anos de casa, né? Que beleza. Outra coisa que a gente não gosta, terceirizar técnico, terceirizar atendimento, que eu tenho que pegar alguém para fazer uma instalação, porque você não conhece aquela pessoa. E ela vai ir na tua casa, fazer a instalação daquele rastreador, saber aonde que foi instalado, qual equipamento que foi instalado. Então, às vezes, eu prefiro segurar um pouquinho essa instalação e fazer com alguém da minha confiança, da minha carteira de funcionários, de colaboradores, do que passar para um terceiro. A gente está terceirizando essa responsabilidade. Igual eu falei, eu não gosto de terceirizar a responsabilidade. Agora faz todo sentido do porquê, né? Agora tá explicado, voltando lá no início da conversa, tá explicado o porquê, não é centralizar, mas você tem que ter uma ordem, uma organização das coisas, né? E uma coisa que me veio também, eu fiquei lembrando daquela história do Google, né? De você saber tua rotina toda, pra onde você vai, tudo. Tem uma conexão aí também, né? Tem. E a gente teve um caso no ano passado, uma empresa de rastreamento, não vou lembrar se era no Maranhão, mas o rapaz montou uma empresa de rastreamento com valor super acessível, todo mundo na cidade aderiu àquele plano de rastreamento, e em um ano começou a roubar caminhonete. Começou a roubar caminhonete, até tem a notícia, pesquisar no Google vai achar lá. E o dono da empresa de rastreamento estava ligado com as quadrilhas de roubo de caminhonete diesel. E daí caiu a casa de todo mundo, caiu dos ladrão, caiu da empresa de rastreamento, tudo. Então é muito... assim, hoje a informação é o bem mais valioso da empresa, né? E no seu caso ali do rastreamento, é a tua rotina. A gente hoje está em torno de 12 meses ali o histórico. O cliente tem acesso a 9, mas através da base a gente consegue 12 meses. Eu consigo pegar um carro rastreado nosso e saber o que ele fez 12 meses atrás, né? Atendi um cliente aqui de Ponta Grossa ontem, ele pegou uma multa de trânsito em Curitiba com um caminhão da frota dele, e ele falou, cara, eu não tive em Curitiba com esse caminhão nesse dia. E a gente foi buscar o histórico, ele tem 6 veículos lá, busquei histórico carro por carro, e naquela data, naquele horário, nenhum dos veículos estava em Curitiba. Foi gerado em PDF, a documentação para ele poder fazer o recurso e tal. Provavelmente ele alguém clonou a placa do caminhão dele. Olha aí, já resolveu pro recurso de multa por conta do rastreamento veicular. Exatamente. Então a gente tem essa... Que legal. A ideia inicial do rastreamento é roubo e furto, mas ela tem essas gestões, né? Um exemplo, você tem um carro que o teu funcionário usa, né? O empresário tem um carro que o funcionário usa. A partir do momento que você coloca um rastreador, você tem a rotina. Horário que ele ligou o carro, horário que desligou, a rota, se ele fez certinho. Eu brinco assim, a gente já foi funcionário, a gente sabe como que funciona. Então eu tô com o carro da empresa aqui, eu preciso ir do ponto A ao ponto B, mas nesse intervalo tem a costureira que a minha mulher pediu para me pegar um vestido, eu tenho que pegar tal coisa aqui em tal loja,
eu vou sair com o carro da empresa, vou passar na costureira, vou passar aqui e vou ir no ponto B. A partir do momento que a gente tem uma gestão de frota eficiente, tem o rastreamento, não tem esses deslocamentos desnecessários. Puxa, não dá para ir com o carro da empresa que é rastreado. Eu vou do ponto A ao ponto B, economizando combustível, porque não... Sim. Diminuindo o risco de acidente, né? Daí, aí que é o problema, né? Daí vai na costureira, mudou a rota, só que daí se acontece alguma coisa fora daquela rota. E tem outro ponto, né? O pessoal chama de roteirização. Né? Você organizar, poxa, pera aí, eu tenho que fazer 6 atendimentos durante o dia. É um prestador de serviço, né? De alguma manutenção, alguma coisa de serviço. Precisa roteirizar. E aí, qual que é? Vocês chegam a fazer isso, ou avaliar isso, alguma coisa nesse sentido, né? Tem sim. Você já adiantou um negócio que a gente ia criar a partir de dezembro desse ano. Então a gente vai lançar um produto chamado Segue Rotas, que ele dentro do aplicativo de rastreamento, a pessoa vai ter como ticar os pontos que ele precisa atender, e o aplicativo vai dar para ele qual seria a melhor rota. Então ele vai criar os pontos de atendimento daquele dia, e o aplicativo vai falar, se você for por aqui e tal, você vai economizar combustível e tempo. Sensacional, né? Sensacional. Nosso aplicativo tem muita coisa lá. Um podcast a gente falaria só de... Mas assim, legal. Controle de troca de óleo. Quem que nunca esqueceu do adesivinho lá que fica marcando a troca de óleo e lembrou tantos quilômetros depois? O nosso aplicativo, quando você faz a troca de óleo, você cadastra no aplicativo. Troquei o óleo desse carro hoje e daqui 7.000 quilômetros tem que trocar de novo. Quando o veículo chegar nesses 7.000 quilômetros, ele dispara um e-mail para você avisando que tem que trocar o óleo, e o teu aplicativo toca o celular avisando que tem que trocar o óleo. Então, isso é uma das coisas. Mas... Inteligência, né? No final vamos simplificar, né? Cara, não é rastreamento veicular, é inteligência logística. Exatamente. Né? Se for colocar assim, a área de tecnologia, né? E eu queria entrar um pouco na parte de educação. Eu fiz a pergunta de tecnologia, a gente mergulhou forte, né, na parte de tecnologia. Né? E agora eu queria falar um pouco da parte de educação. É Sebraep, certo? Sebraep Educacional. Sebraep. Conta um pouquinho mais como que é a Sebraep, como funciona, como são os cursos. Então, a Sebraep Educacional, a base dela também fica em Carambeí. A gente usa um prédio único ali para compartilhado entre as duas empresas. Hoje ela atende, a nível Brasil, cursos profissionalizantes, cursos livres, plataforma de educação, pós-graduação, cursos de trânsito, esses MOPs, carteira de habilitação, quando perde lá para fazer a reciclagem, a gente faz. Então, esses cursos a gente atende a nível Brasil. Cursos técnicos, técnico em segurança do trabalho, técnico em mecânica industrial. Hoje a gente tem em torno de 180 cursos no total, né? Caraca. Aqui na região dos Campos Gerais, a gente é representante da Faculdade Unina, então tem os cursos de graduação, né? Todos esses cursos, 100% dos cursos na modalidade EAD. Hoje a gente trabalha com... A gente tem uma sala de aula presencial para atender um aluno que ficou com dúvida e precisa ir lá tirar dúvida. Mas nossos professores trabalham só no EAD, a nossa plataforma é voltada para o EAD. A gente tinha até um tempo atrás uma sala de aula com lousa ainda antiga lá no prédio, que funcionava, tinha 20 carteiras e um quadro, e a gente de tanto ficar, acho que ficou 2 anos sem usar ela, a gente extinguiu ela e montou uma sala de rastreamento no lugar. Porque a gente não tem a pretensão de voltar para o presencial. A ideia da educação, da Sebraep Educacional, é manter e melhorar no EAD, né? Porque a gente entende assim, o presencial tem gigantes, né? Hoje a gente tem aqui na cidade, cara, tem faculdades excelentes aqui na cidade, que já cuidam muito bem do presencial. E é uma concorrência, cara, eles são gigantes do mercado, a gente é criança perto deles. Então a gente vai atender bem na educação à distância, que é o que a gente desde o começo aprendeu a fazer. Eu brinco que é fazer bem uma coisa do que fazer várias coisas mal feitas, né? Então, a Sebraep Educacional, a ideia é manter o mais top possível. A gente lançou no início desse ano um curso, se chama Gestão Empresarial Informatizado. Então, esse curso ele é um curso que o adolescente entra lá com 16 anos de idade e ele vai ficar 2 anos estudando. Então, dentro desses 2 anos, ele vai fazer inglês, ele vai fazer curso de informática básico, do básico ao avançado. A gente brinca que hoje todo mundo sabe mexer no computador. Mas você pediu para ele fazer uma planilha ou diagramar um documento no Word, ele não sabe fazer. Ou mexer no computador deles, eles acham que é celular e é usar rede social, né? Então, a informática ele vai aprender e ele vai escolher 5 cursos. Então, ele vai fazer o básico, que é o inglês e a informática, e dentro desses 100 e poucos cursos, ele vai escolher 5, e ele vai fazer durante esses 2 anos. Quando ele sai daqui 2 anos, ele está com 7 certificados de cursos livres, né? Ele está com uma formação de um idioma e o informática, que é o básico para qualquer vaga de emprego, e ele tem 5 outras possibilidades. Ele gosta da área de saúde, fez lá um curso de socorrista, atendente de farmácia, mais alguma coisa na área de atendimento, na área de perfumaria.
Então ele consegue moldar. Ah, não, eu gosto da área do agro. Então ele faz informática em inglês, daí ele faz gestão de cooperativas, ele pode fazer um auxiliar de veterinário, ele consegue moldar, ele que escolhe, né? Legal. Então é algo assim que... E a gente trabalha muito, nesses cursos, trabalha muito com adolescente, procurando o primeiro emprego. Hoje tem inúmeros casos ali que o adolescente entrou a fazer o curso, a gente conseguiu um estágio para ele durante o curso e ele terminou o estágio e acabou sendo efetivado na empresa, né? A área educacional é muito legal porque se transforma vidas, né? Certeza. A área educacional hoje a gente tem inúmeros casos ali, a gente tem senhoras de idade com 60, 65, 70 anos estudando. Lógico que o suporte para esse público é totalmente diferente, né? Hoje, se você largar um curso para o Alan fazer no aplicativo, vai tirar de letra. Já sabe onde está tudo. Você colocar para uma senhorinha que não usa o celular, ela vai precisar de um suporte do professor, ela vai precisar ficar agendando aulas para ir lá na nossa base, sentar com o professor, auxiliar ela a fazer as atividades e tal. E a gente entende isso, tá super ok, né? Então a gente tem esse camaleão de moldar de acordo com a necessidade do aluno, né? Muito bom, muito bom. E aí vocês atendem não só, principalmente a parte online, então. Online. Ali, é tudo online. Esses que cursos assim, que falaram agora é tudo online ou é presencial? No sentido deles irem lá, vocês criam os cursos e o pessoal vai lá também, ou não? A graduação, a legislação atual, né, do Ministério da Educação prevê que as provas e algumas atividades precisam ser presenciais. Então, aqui na região, a graduação, o aluno precisa ir até o polo para fazer as provas e tal. Os cursos profissionalizantes, uns 90% dos alunos faz tudo em casa, né? Mas a gente está aberto com a base para receber caso tenha dúvida. O Alan está com dificuldade. Cara, não vou conseguir tirar pelo WhatsApp. O professor consegue me atender? Ele vai agendar um horário e tá tudo certo, ele vai ir lá naquele horário, o professor vai sentar com ele, vai ficar 1, 2 horas explicando para ele aquele conteúdo, auxiliando com a plataforma e tal. Mas assim, o foco é EAD, é o online, né? Legal, muito bom, muito bom. Thiago, estamos se encerrando, chegando aí pro final do nosso podcast. Queria que você deixasse um recado aí para quem tá ouvindo a gente, um pouquinho falar das tuas empresas ou um recado teu que você queira deixar aí. Cara, eu brinco assim, que o empreender, ele é uma montanha-russa, né? Quando você é picado pelo bichinho ali, que o salário é imprevisível, ou um mês você vai ganhar muito bem, outro mês você vai ganhar mal. E essa instabilidade ali, de resolver problemas, é fantástico. Se a pessoa estiver acostumada com isso, eu sou uma pessoa que hoje eu não consigo voltar a trabalhar CLT com salário fixo todo mês. Eu gosto dessa realidade, do imprevisível, de conseguir progredir e tal. Então, um recado aí, cara, você tem vontade de empreender, não tenha medo. Acelera, vai com os 2 pés que vai dar certo. Legal, vai com fé que vai dar certo. Vai dar certo. Legal, gente, obrigado, super episódio aí hoje com o Thiago da Sebratec e Sebraep, né? Então, exatamente. Cara, é um multi-empresário, né? É uma só, mas com várias ramificações. Várias ramificações aí, né? História muito bacana, obrigado por compartilhar com a gente aí, com o público. E depois assistam, curtam, compartilhem. Se inscrevam no YouTube Além do Empreender Podcast e também no Spotify. Vou deixar uma enquete lá para vocês lá no episódio do Thiago, viu? Gente, um abraço, valeu, até mais!